Good morning, meus queridos. Good morning. Hoje nós iremos falar sobre o going to, certo? Vamos ver aqui. Going to. O going to é uma expressão utilizada no inglês para falar de planos e intenções futuras. Ou seja, a gente não pode dizer que o going to, ele é um tempo verbal, certo? Ele é uma expressão. É uma expressão que a gente utiliza para falar de planos ou intenções futuras, certo? Quando a gente vai falar do futuro no inglês, a gente pode usar o will, certo? Que a gente depois vai estudar. E também podemos utilizar o going to, certo? E o going to, a gente vai ver depois que eles geralmente são para coisas mais certas, certo? São para as coisas que provavelmente, bem provavelmente mesmo, é provável que elas irão acontecer. Ele é usado quando a pessoa já decidiu o que vai fazer, ou seja, quando uma ação já está planejada e irá acontecer no futuro próximo. Ou seja, então é quando a probabilidade de que tal coisa aconteça, ela é bem maior, certo? Então a gente usa o going to. Agora vamos ver aqui na afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Na afirmativa, a gente utiliza o sujeito, que pode ser um pronome, I, you, he, she, they, certo? Aí o sujeito mais o verbo to be, certo? Que é when, is ou are, dependendo do pronome, mais o going to, a expressão going to. E depois, por último, o verbo no infinitivo, o verbo principal no infinitivo, certo? Infinitivo do verbo principal sem to. Exemplo, I'm going to work, certo? Então, eu irei trabalhar, certo? É uma coisa certa, eu vou trabalhar. Então, I, que é o sujeito, o verbo to be, am, a expressão going to e o verbo principal no infinitivo, work. I'm going to work, certo? Na forma negativa, a gente tem o sujeito, o verbo to be, a palavrinha not, certo? A gente acrescenta a palavrinha not, mais a expressão going to e, por último, o verbo infinitivo principal sem o to. Exemplo, I'm going to work. I'm not going to work. Eu não irei trabalhar. Percebam que a gente só acrescentou a palavrinha not, certo? Então, basta acrescentar a palavrinha not e aí a gente já deixa essa frase na negativa. E na forma interrogativa, certo? Interrogative form, a gente vai ter primeiro o verbo to be, então inverte, ao invés de ser primeiro o sujeito, vai ser primeiro o verbo to be, depois o sujeito, mais a palavrinha going to e o verbo principal no infinitivo sem a palavra to. Então fica, am I going to work? Eu irei trabalhar? Na interrogativa, como sempre, a gente só inverte a ordem. Ao invés de primeiro vir o sujeito, vem primeiro o verbo. Nesse caso, o verbo to be. Am I going to work? Certo? Aí aqui a gente tem, né, o quadrozinho, ó, afirmativa, afirmativa. I'm going to, you are going to, he's going to, she's going to, it is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Na negativa, basta acrescentar a palavrinha not depois do verbo e antes do going to. I'm not going to, you are not going to, he's not going to, she is not going to, it is not going to, we are not going to, you are not going to, they are not going to. E na interrogativa, a gente inverte. Primeiro vem o verbo e depois o sujeito. Am I going to? Are you going to? Is he going to? Is she going to? Is it going to? Are we going to? Are you going to? Are they going to? Certo? Então, essas são as forminhas. Aqui só ficou faltando, por último, o verbo principal no infinitivo, certo? Mas aqui a gente tem a estrutura como a gente utiliza. Aí a gente vai ver aqui que tem forma contraída, ou seja, a gente contrai o sujeito com o verbo, certo? Na forma afirmativa e na forma negativa. Na forma afirmativa, basta
a gente tira a vogal e só deixa a consoante. Por exemplo, I am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Certo? Então fica assim. E na negativa, a gente, no I am fica I am not. E nas outras, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, they aren't. Certo? Exemplos agora de frases com going to. Vamos ver. Joe has won the lottery. He says he's going to buy a Porsche. Certo? Então, Joe, ele ganhou na loteria e ele disse que ele vai comprar um Porsche. Certo? Então, he's going to buy, o verbo, primeiro sujeito he, depois o verbo, percebam que está na forma contraída, então fica his, e o going to e o verbo principal, que no caso é buy. Outro exemplo. We are not going to paint our bedroom tomorrow. Nós não vamos pintar o nosso quarto amanhã, certo? Então, we are not going to paint our bedroom tomorrow. Que tem o sujeito, depois o verbo, a palavrinha not, o verbo going to e o verbo principal paint. Então, terceiro exemplo. When are you going to go on holiday? When are you going to go on holiday? Quando você vai ficar de férias? Quando você vai ficar de férias? Então, when are you, percebam aqui, ó, ao invés de ser you are, na forma interrogativa vem primeiro o verbo. Are you going to go on holiday? Certo? Outro exemplo, the sky is very black. O céu está muito preto. It's going to snow. E vai nevar. Então, vai nevar, certo? It is going to snow, nevar. Outro exemplo, it's 8:30. You're going to miss your train. É 8:30. Você vai perder o seu trem, certo? E por último exemplo, I crashed the company car. My boss isn't going to be very happy. Eu quebrei a companhia de carro. Meu chefe não vai ficar feliz, certo? Então, isn't going to be very happy, certo? Então, estes são os exemplos e é assim que nós utilizamos o going to, tá certo? Então, esse é o assuntinho do going to. Vocês podem ver que ele não é muito complicado, tá certo? Ele não é muito complexo. E qualquer dúvida, vamos tirar agora as dúvidas.